Amor de Cristo, boas notícias em tempos de crise. As melhores notícias que podemos ouvir nos dias que correm e num mundo que está em crise, não só financeira e economicamente, mas de muitas outras maneiras também. Muito boa noite a todos, estou muito feliz de estar convosco. Hoje continuamos mais 3 temas neste fim de semana e o tema da palestra de hoje é: ainda existem famílias unidas, a tua pode ser uma delas. As boas notícias de Deus têm tudo a ver com a nossa família. Deus ama a família e as boas notícias do amor de Jesus são para a família. Jesus veio por causa das famílias. Há pouco tempo atrás li a história de um homem ainda bastante jovem, um pouco mais velho do que eu, ainda sou bastante jovem, não é? Um pouco mais velho do que eu, que escreveu o seu testemunho na internet e disse: eu tenho 36 anos e sou pai de dois rapazes maravilhosos de 14, 6 e 7 anos. A mãe deles e eu estamos separados há 7 meses. Estávamos casados há 15 anos e ela traiu-me com um amigo meu. Ele escreveu amigo entre aspas, não é? Porque se é um amigo assim, de certeza que não vale a pena ter amigos destes. Mas bom, este homem, quando soube que a mulher o tinha traído com alguém que ele pensava que era seu amigo, ele esforçou-se e fez tudo por tudo para salvar o seu casamento. Ele tentou ser o melhor pai que existe e o melhor marido que existe, mas isso não foi suficiente. Não foi suficiente. E passado algum tempo, a mulher disse-lhe assim: olha, eu não consigo mais, desculpa lá, mas para mim não dá. E foi-se embora. E ele soube que ela nunca sequer tinha acabado o caso com este tal amigo, mas tinha continuado com ele este tempo todo em que ele estava a esforçar e a dar o seu melhor, a transpirar para ser um bom pai e um bom marido. E então ele depois escreveu: nós vivemos numa cidade pequena e eu estou sempre a vê-los. Eu sinto que não consigo ser um bom pai para os meus filhos, um bom amigo para os outros, ou até para mim próprio. Estou ainda, reparem, tão apaixonado por ela e não sei o que fazer. Ela ainda é a mulher mais bonita que eu alguma vez vi e não consigo sequer começar a pensar em outra pessoa. Estou tão perdido. Talvez alguém, ao ouvir estas palavras esta noite, possa sentir que também está um pouco perdido no mar da vida, porque a sua família, ou a história da sua família, acabou por não ser aquilo que gostaria. Sabem, amigos, falar sobre a família não é fácil. Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, viemos de uma família, ou temos uma família. Todos que estamos aqui somos pelo menos filhos, e todos os que estão a ouvir lá em casa são pelo menos filhos de alguém. E a verdade é que falar sobre a família não é fácil, porque na família deveria ser o sítio onde os nossos maiores sonhos, ou alguns dos nossos maiores sonhos se realizam. Às vezes é o sítio dos nossos maiores pesadelos. Se tu estás a sofrer uma situação destas, sabe que eu não te posso prometer que vai tudo correr bem como tu sonhaste. Há pessoas que prometem: olha, se eu recebo na minha caixa do correio, não sei se já receberam em vossa casa, na vossa caixa do correio, há pessoas, algumas pessoas que dizem que têm uns certos poderes e dizem: olha, se o teu namorado ou a tua namorada, a tua mulher ou o teu marido te deixou e queres que ele volte, em 1 ou 2 semanas isso fica resolvido, basta vires cá, pagares algum dinheiro, não é? E fica tudo resolvido. Eu não te posso prometer isso. Se alguém te deixou, se alguém te abandonou, se alguém te traiu, Deus não vai obrigar essa pessoa, se ela não quiser, Deus não vai obrigar essa pessoa a voltar para ti. Deus não faz isso. O Deus verdadeiro que está no céu respeita-nos, criou-nos livres. Mas Deus pode curar o teu coração, pode dar-te forças para começar outra vez. O tema do divórcio é algo horrível na Europa inteira e especialmente no nosso país. Reparem,
notícia que eu li há alguns anos atrás, que entre 1995 e 2004, Portugal foi o pior país da Europa a nível de números de divórcio. Portugal registrou o maior aumento da taxa de divórcios em toda a União Europeia entre 1995 e 2004, com uma subida de 89%. Agora reparem, o pesquisador do Instituto de Política Familiar, que está sediado em Madrid, Eduard Heltfelder, disse que entre 1990 e 2004, cerca de 15 anos, registaram-se na Europa mais de 10 milhões de divórcios. Sabem o que é que significa 10 milhões de divórcios? Isto já são dados um pouco antigos. 10 milhões de divórcios significa pelo menos 20 milhões de corações partidos. E se continuarmos, e se pensarmos nos filhos, milhares e milhões de pessoas a sofrer com uma realidade cruel. Reparem, em Portugal, as estatísticas mostram que em 2000, no ano 2000, houve 30 divórcios em cada 100 casamentos. 30 divórcios em cada 100 casamentos. Descemos e no ano 2005, houve ali 2002, foi pior, mas 2005 havia 46. Houve 46 divórcios para 100 casamentos. Em 2006, 47 divórcios em 100 casamentos. Agora reparem, em 2011, ainda não havia dados disponíveis para 2012, eles já existem, mas ainda não os encontrei, não se encontram facilmente. 2011, em cada 100 casamentos em Portugal, não estou a falar da China, é aqui o nosso país. Em cada 100 casamentos em Portugal, 74 divórcios. Sabem o que é pior? É que as estatísticas mostram que o número de casamentos está a diminuir e o número de divórcios está a aumentar. As pessoas casam menos hoje e, mesmo assim, divorciam-se mais do que no passado. Porquê? Sabem, também encontrei uma notícia muito interessante para o nosso tema. Diz-nos que, na realidade, a crise, nestes últimos anos, fez com que as pessoas se divorciassem menos. Reparem, o número de divórcios em Portugal registrou uma diminuição de mais de 500 casos face a 2010, o que acontece pela primeira vez em 11 anos, indica a Direção-Geral da Estatística e de Justiça. Ou seja, as pessoas já não têm dinheiro para pagar pelo divórcio, então permanecem casadas, mas essa não é uma boa razão para estar casado, pois não? Não é uma boa razão. Agora reparem, se estás a passar por um divórcio, ou se já passaste, quem sou eu para te julgar? Eu não sou ninguém para te julgar nem para te condenar. Longe de mim. Hoje vou falar acerca daquilo que a Bíblia diz, do ideal de Deus para o homem, para a mulher, para o marido e para a esposa, para o casamento e para a família. Mas eu sei que há situações na vida que estão além do nosso alcance, ou mesmo que nós tenhamos tido alguma culpa nisso. Há perdão, foi isso que tivemos a aprender nas últimas palestras, há perdão. Perdão para todos aqueles que se arrependerem, que entregarem o seu coração a Deus. Eu não sou ninguém para julgar as pessoas que passaram por um divórcio. Essas pessoas sofreram terrivelmente. E se não sofreram, então algo não está muito bem. Porque certamente quando se casaram, não foi para se divorciar. Eu lembro-me quando eu me casei. Houve alguém que aconselhou a minha esposa, olha, cuidado, tu não te cases com comunhão de bens, tu casa-te com separação de bens. Porque depois, se divorciares, é muito mais fácil. Eu disse, não, desculpem. Eu não vou aceitar isso, eu caso-me com comunhão de bens. Eu não tenho grande coisa. Ela também não, por isso ainda bem, não é? E eu caso-me com comunhão total de bens adquiridos. Porquê? Porque eu não me caso para me divorciar. Se eu me caso já com essa perspectiva, então está tudo estragado. Eu casei-me não para me divorciar, eu casei-me para ficar casado. Amém? E reparem, a Bíblia ensina-nos na realidade o divórcio e as crises na família, a crise familiar. Apesar de eu respeitar todos os que estão a passar por isso, eu não sou perfeito, a minha esposa não é perfeita, o meu casamento não é perfeito, não pensem. Dou muitas graças a Deus pela alegria que Ele me dá no meu casamento e atribuo isso tudo ao poder de Deus e ao amor de Deus. Mas, na realidade, embora não julgue as pessoas que estão a passar por essa crise familiar ou por um divórcio, na realidade, quando estudamos a Bíblia, e vamos ver no domingo à noite, não podem falhar, domingo à noite tem de estar aqui, quando estudamos a Bíblia, nós vemos que, na realidade, tudo o que está a passar na sociedade humana e na célula, como dizia o Tiago, o apresentador desta palestra,
na célula da sociedade, que é a família, aquilo que está a passar. É um sinal de que este mundo não vai durar muito tempo como nós o conhecemos. Domingo à noite, não podem faltar. Reparem, a Bíblia diz-nos que para Deus a família é algo extremamente importante. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Porquê que para Deus a família é tão importante? Porquê que a Bíblia atribui algo tão importante, um papel tão importante à família e ao cuidado que nós devemos ter com a família? Porquê? Porque foi Deus que criou a família. Vocês conhecem a história, vamos revê-la, a história do Gênesis e tirar algumas ilações que são muito simples desta história e que são muito profundas ao mesmo tempo. A Bíblia diz-nos em Gênesis, nós vimos como vale muito mais a pena e faz muito mais sentido acreditar na criação do que em outras teorias que andam por aí. E a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, verso 26, e disse Deus: façamos, plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é apenas um ser, mas ao mesmo tempo são três pessoas. Diz-nos a Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram: vamos fazer o homem, ou o ser humano, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus é o ser soberano de todo o universo. Ele criou um universo impressionantemente gigantesco. Nós não conseguimos sequer começar a pensar e a imaginar no quão grande é este universo. Hoje ouvi nas notícias que descobriram 3 planetas que pensam que talvez possam ter condições semelhantes às da Terra e talvez possamos lá viver um dia. Se vocês conseguirem viajar até aquele que está mais perto, está a 1300 anos, se viajarem à velocidade da luz. Acham que vocês e eu vamos conseguir lá visitá-lo? Acham que sim? Se Jesus não voltar antes, acho que não vamos, não é? Reparem, Deus domina sobre este gigantesco universo, mas Ele deu ao homem a responsabilidade de dominar e de cuidar desta terra. O homem e a mulher, o ser humano, deveriam ser aqueles que refletiam a imagem de Deus na criação deste mundo e que mostravam a este mundo quem Deus é para o universo. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto não quer dizer que somos iguais a Deus. Uma coisa semelhante não é uma coisa igual. Se fosse igual, não era semelhante, era igual. Mas é semelhante. Semelhante significa que tem semelhanças. É parecido com. Em que é que nós somos parecidos com Deus? Bom, pode ser que Deus também seja fisicamente mais ou menos semelhante como nós, não sei, nunca vimos. Mas, na realidade, a Bíblia diz-nos que Deus é amor. E Deus criou o homem e a mulher, o ser humano. Criou 2, plural, para que nessa relação o amor de Deus pudesse ser visto, pudesse ser revelado. Deus criou-nos para amar, como vimos na nossa terceira palestra. Agora reparem, vamos aprofundar um pouco a história da criação do homem e da mulher. Em Gênesis capítulo 2, verso 18, a Bíblia diz-nos que o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem fique sozinho. Estão a ver? É por isso que eu não gosto de viajar e deixar a minha esposa sozinha em casa. Nem gosto que ela viaje e me deixe sozinha em casa. Não é bom que o homem fique sozinho. Eu não gosto de dormir sozinho. Digam os homens casados que estão aqui. Quando a mulher viaja, conseguem adormecer facilmente? É fácil? Eu rebolo a noite toda. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Não é? Não é bom que o homem fique sozinho. Já antes no Éden era assim. Vou arranjar-lhe uma companhia apropriada. Reparem. A Bíblia diz-nos em Gênesis capítulo 2 que Deus levou o homem, Adão, a dar o nome a todos os animais que Deus tinha criado, mas ele percebeu, Adão, que havia uma companheira para cada animalzinho.
E ele não tinha nenhuma companheira que lhe correspondesse. E então é aqui que Deus diz estas palavras para nos dar a entender que Deus quis que Adão percebesse que não estava bem sozinho, precisava de alguém. Amém? Homens, sozinhos é uma desgraça, não é? Pois é, então, Deus quis arranjar alguém para Adão. E diz-nos, então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E Adão disse, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Porquê de uma costela? Porquê esta história? Há muita gente que acha que esta história é um pouco ridícula. Porquê de uma costela? Pois eu te digo, se tu viveres no teu casamento a realidade espiritual para a qual esta história aponta, não a vais achar ridícula. Vais perceber que é a história mais bonita que alguma vez foi contada e mais real acerca do casamento. De uma costela, sim. Porquê? Porque Deus sabia que no mundo que iria cair em pecado, nós precisávamos desta lição. Uma costela está ao meu lado, está do lado, não está dos pés, porque a minha mulher não é um tapete para eu pisar. Não é da cabeça, porque a minha mulher não deve mandar em mim. Eu sei que tu querias, querida, mas não pode ser. Eu também não quero mandar em ti. Bom, de qualquer maneira, ao meu lado, porque é a minha igualdade, e debaixo do meu braço, porque homens, senhores, têm músculos, é para proteger, proteger a sua esposa. Debaixo do meu braço para eu proteger a minha esposa. E perto do meu coração, costela, perto do coração, para que eu ame a minha esposa. Grandes lições, não é? De repente esta história deixa de ser tão ridícula se nós vivêssemos esta realidade espiritual. Reparem o que diz. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, ou uma carne, diz Gênesis 2, 24. Este texto é o embrião da relação matrimonial que Deus criou no Éden. O casamento é uma das duas instituições que Deus deu ao homem antes do pecado e que depois do pecado o homem ainda mantém. Hoje vamos falar desta, do casamento, e nas próximas palestras vamos falar acerca da segunda. Bom, de qualquer maneira, diz-nos, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Primeiro passo, queres casar? Aqueles que ainda não são casados. Queres casar? Ou aqueles que já foram e estão a pensar em casar outra vez. Queres casar? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Não é para andar a chorar sempre pela mamãe e pelo papá. Reparem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que já não falamos com os nossos pais, já não nos ligamos, já não somos amigos dos nossos pais? Não, longe disso, de maneira nenhuma. A Bíblia ensina-nos a honrar os nossos pais, a amar os nossos pais, mas isto significa que agora temos de ter a maturidade suficiente. Há muitos jovens que casam e não têm esta maturidade. Maturidade suficiente para criar uma nova célula familiar. Os papás já não são os confidentes, são os amigos, são conselheiros, tudo bem, já não são os confidentes. Não é a opinião do papai e da mamã que vale mais do que a da minha esposa ou do meu esposo, porque senão está tudo estragado, não é? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Há um deixar antes de unir. E apegar-se-á à sua mulher, apegar-se-á no hebraico é muito forte, é colar-se-á, uma palavra muito forte, colar-se-á, ficam colados. Colar-se-á à sua mulher. Dizem, deve estar a falar da sexualidade. Não, isso vem depois, está incluído no que vem depois. Aqui está a falar do compromisso. Compromisso, meus queridos amigos, é uma palavra que nós esquecemos facilmente. Compromisso. Deus criou o homem e a mulher e criou o ser humano assim para que houvesse a possibilidade do casamento, para que houvesse a possibilidade de um compromisso, um voto que nós tomamos diante um do outro e diante de Deus, de sermos fiéis, nos amarmos para todo sempre, e então serão ambos uma só carne. Queimamos as etapas na sociedade atual. Nós primeiro queremos ser uma só carne, depois logo vimos fazermos um compromisso e depois logo vimos deixamos o pai e a mãe. Não pode ser assim. Se for assim, é receita para o fracasso. Talvez seja por isso que há tantos divórcios hoje em dia. Reparem. Primeiro, maturidade. Segundo, compromisso. Terceiro,
união, e união profunda, não apenas sexual, união profunda em todos os aspectos da palavra, não uniformidade, só continuamos a ser diferentes. Eu sou um homem, a minha mulher é uma mulher, eu tenho os meus gostos e as minhas preferências, ela tem os seus gostos e as suas preferências, mas podemos ser unidos apesar de diferentes. Apesar de diferentes, podemos ser unidos. Claro que, como sabem, já estudámos que Satanás tentou o ser humano e tentado pelo diabo, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, o ser humano caiu em pecado. E a Bíblia mostra que assim que Adão e Eva se separaram de Deus, começaram a condenar-se e a acusar-se um ao outro. Será que é uma história assim tão espatafúrdia? Será que lá em casa muitas vezes o problema também não é este? Eu fiz isto porque tu fizeste aquilo. É ou não é? Tu és assim, e tu és assado, e tu és aquele outro. E se tu fosses mais assim, eu não era tanto assim. Tu, Deus, sim, eu comi da maçã porque a mulher que tu fizeste, olha, deu-me do fruto. E Eva, o que é que tu fizeste? Olha, a serpente deu-me do fruto. A culpa é sempre dos outros, não é? É difícil reconhecer que temos culpas no cartório. Eu admiro muito uma senhora que há uns anos atrás chegou ao pé de mim. O seu marido tinha atraído, tinha saído de casa. Ela disse-me, pastor, vou dizer uma coisa, é verdade, ele traiu-me, ele saiu de casa, ele fez uma coisa horrível, nunca se faria isso a nenhuma mulher. Mas eu tenho culpas no cartório. Eu também sou culpada. E reconheceu, várias coisas que ela fez não estavam bem. Querido amigo, se estás a passar por um momento difícil destes, compreende que por muito errado que o outro esteja, todos nós somos fracos, todos nós erramos, todos nós precisamos ser humildes. Mas Deus não nos deixa sem esperança. Jesus veio a esta terra para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar. E Jesus veio a esta terra para começar a restaurar o ser humano exatamente onde ele começou a cair. E Jesus, diz-nos a Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 2, começou o seu ministério público fazendo um primeiro milagre, e o primeiro milagre foi para alegrar uma festa de um casamento. E a Bíblia diz que Jesus quebrou as maldições que o ser humano recebeu como consequência do seu pecado. Reparem, diz-nos, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Na altura em que Jesus veio a esta terra, há 2000 anos atrás, em Israel e em Jerusalém, estas pessoas fizeram esta pergunta por motivos muito especiais. É que naquela altura, por causa de uma lei antiga, que Jesus vai falar, de que eles vão falar com Jesus logo a seguir, por causa de uma lei antiga, os judeus, os homens judeus, muitas vezes repudiavam as suas mulheres, divorciavam-se das suas mulheres, por coisas, como nós dizemos hoje, desculpem a pressão, por dar cá aquela palha, não é? Se a mulher queimasse a comida, ou se a mulher, de repente, ele já não gostasse dela, já inventava uma desculpa qualquer e podia-se divorciar, dava-lhe uma carta de repúdio, uma carta de divórcio e divorciava-se. Então eles perguntaram, tentando, queriam apanhar Jesus em alguma palavra para terem que o condenar e disseram, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Jesus acreditava no Gênesis, sim ou não? Sim, claro que sim, acreditava, foi ele que o inspirou. No princípio, Deus fez macho e fêmea. Disse, portanto, deixará o homem, o pai e a mãe. Reparem como Jesus mostra como ele veio para quebrar a maldição do pecado e colocar as coisas como elas estavam no princípio e como estavam bem, como Deus as fez. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne, união profunda. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Diz Mateus, capítulo 19. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Sabem que eu acredito que a tragédia de muitos casais gostariam de ser unidos, gostariam de ser o melhor amigo um do outro, mas não conseguem. Há algo neles que parece que é mais forte. Eles sentem que é no outro sempre, mas às vezes até reconhecem que é em si mesmo. Parece que é mais forte. Começamos por coisas pequeninas, parece que há uma faísca e lá vai tudo por água abaixo. Andámos a semana toda a tentar construir, mas de repente num bocadinho, acabou-se tudo. Acho que o drama de muitos
é que não conhecem esta realidade maravilhosa. O que Deus ajuntou não separa o homem. O homem pecador que eu sou e a mulher pecadora que tu és, os homens pecadores que nós somos e as mulheres pecadoras que vocês são, vão sempre, sem Deus, vão sempre desunir, não vão unir. Mas com Deus, com a ajuda de Deus, se Deus nos unir, aí um casamento pode ser muito, muito forte, contra os embates da vida. Eu lembro-me que há muitos anos atrás disse a um casal, ouçam, o vosso problema é que vocês casaram-se para andarem a guerrear um contra o outro. E isso não é a vontade de Deus no casamento. O que Deus mais quer é que vocês se casem e sejam marido e mulher e que estejam em guerra, se for preciso, contra o mundo e contra o universo inteiro. Mas os dois juntos, unidos, sob a proteção de Deus. Eu disse há pouco que tenho de agradecer a Deus, e é verdade, eu tenho de agradecer a Deus. Eu tenho um casamento feliz. Naquilo que eu posso ver e conhecer nesta terra, eu tenho o casamento mais feliz do mundo. Louvado seja Deus. E sabem, as pessoas dizem, então, porquê que vocês são tão felizes? Olha, sabes, é muito simples. Todos os dias eu ajoelho-me e peço, meu Deus, dá-me amor pela minha esposa. Também quando eu me casei com a minha esposa, eu fiz um compromisso de lhe ser fiel, de a amar. Agora, eu sei que à medida que o tempo passa, acontece comigo, acontece com todos os homens, às vezes nós vemos a passar mulheres que são mais loiras e que os olhos são mais azuis. A minha mulher é morena, de olhos castanhos. Mas parece que há coisas assim, saltam à visão e depois estamos um bocadinho zangados um com o outro. Aquilo foi, não é? Ficamos assim, uau. Pois, meu querido amigo, se tu te casaste, se tu te comprometeste, então houve uma coisa. A tua mulher foi aquela a quem tu prometeste ser fiel. O amor tem de ser mais do que apenas um sentimento. Não foi apenas no dia do teu casamento. O amor tem de ser um princípio. Tem de ser algo que tu dizes, é isto que eu quero. É a minha decisão, é o meu voto. Agora, o que é que isto quer dizer tudo? O que é que estas palavras querem dizer? Querem dizer que não há nenhuma razão válida para um divórcio? Não, longe disso. O que Jesus vai dizer a seguir mostra que Deus quer que os casais sejam unidos, mas que, ao contrário daquilo que a Igreja ensinou durante muito tempo, e algumas igrejas ainda ensinam, há razões. É verdade que há razões válidas para alguém se divorciar. Reparem, disseram-lhe eles, então porque Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus respondeu, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. O ideal de Deus, o que Deus quer, não é que haja separação, é que haja união. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, reparem, Deus é mais justo e mais misericordioso do que nós podemos imaginar. Deus criou o homem e a mulher para estarem unidos. E Deus quer que no casamento haja amor e união. Mas Deus sabe que há alguns casos, por vezes há pessoas que fazem coisas tão tristes, tão pervertidas, que a parte inocente não é obrigada a ficar para sempre presa de um casamento assim. Não é, de acordo com as próprias palavras de Jesus. Há casos, esta palavra fornicação vem do grego porneia, de onde nós derivamos a nossa palavra de pornografia. Há homens que passam o seu tempo a olhar para o corpo de outras mulheres e depois querem que a sua mulher os ame. É muito complicado assim. É muito complicado, querido amigo. Pede a Deus que limpe a tua mente e os teus olhos dessas coisas, porque não nos fazem bem. Não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, Jesus estava a dizer, não te divorcies por dar cá aquela palha. Se há uma razão forte, então aí é possível. Mas sabe que vais sofrer. E Deus sabe, e Deus conhece o sofrimento de muitos casais. Se tu colas, eu uma vez estava num casamento e vi um pastor que estava a oficiar o casamento a fazer uma ilustração espetacular. Nunca mais me esqueci isso. Se calhar algum de vocês também já viu isto. Se colas 2 papéis com uma cola muito forte, colar-se à sua mulher, é a ilustração que Deus dá à humanidade. Se colas 2 papéis com uma cola muito forte,
Tu podes conseguir tentar separar um do outro, mas rasga-se, vais sofrer. Se estás a ser tentado neste momento pelo diabo, olhar para outra mulher, querido amigo, que estás a ouvir estas palavras, se há alguém aqui neste auditório que está a ser tentado a olhar para outra mulher, fala com Deus. Não penses que só a tua mulher pode resolver o teu problema, ou que só tu podes resolver o teu problema. Fala com Deus, pede ajuda a Deus. Deus vai te ajudar a perceber o que é melhor para ti. Porque sabes que mais? A taxa de divórcios do segundo e do terceiro casamento é muito maior do que a do primeiro. Agora, se há aqui alguém que já passou por um divórcio e que está a ouvir estas palavras, eu sei que certamente não está a ser fácil. Mas ouve, como eu disse no princípio, eu não sou ninguém para te julgar nem para te condenar. Deus ama-te. Seja o que for que tenhas feito, sejas inocente ou sejas culpado, Deus ama-te. Jesus verteu o seu sangue por ti. Por favor, não feches o coração ao amor de Deus. Este era o ideal de Deus, mas Deus sabe que em muitos casos nesta terra não é possível viver esse ideal e foi por isso que Ele deu o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Deus tem um ideal para o casamento sublime. Há um texto em Malaquias, no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 2, verso 15, que encontrei nesta tradução, é uma tradução, a Bíblia para todos, da sociedade bíblica, não é uma tradução de nenhuma denominação em particular, é uma tradução de uma sociedade bíblica onde trabalham pessoas de muitas denominações, muitas religiões diferentes, cristãs, ou de muitas denominações cristãs diferentes, a mesma religião, o cristianismo, e esta tradução tem muitas coisas que eu não gosto nela, mas é uma tradução bastante recente e neste texto em particular é uma excelente tradução. Reparem, não fez Deus de ambos um só corpo, ou literalmente uma só carne, e um só espírito. E para quê? Para que os descendentes lhe sejam consagrados. Deus deseja ver uma família unida. Deus deseja ver pais e filhos amarem-se uns aos outros. O marido a amar a sua esposa, a esposa a amar o seu marido. Lembram-me quando me casei, muitos anos atrás, eu disse aqui uma coisa horrível à frente, eu disse que a minha mulher quer mandar em mim, não é verdade, não é verdade. Espero que ela não esteja a ver isto. Bom, ela está. Bom, de qualquer maneira, para vos dizer que quando casámos, não é verdade, ela não quer mandar em mim. Confesso que tenho uma esposa maravilhosa e quando casámos, nós lemos juntos um livro cristão em que o autor dizia assim, no primeiro ano de casamento, se há aqui alguém que está no primeiro ano de casamento, ouça estas palavras, por favor. No primeiro ano de casamento, é muito importante procurarem fazer o outro feliz. É o primeiro tempo, o primeiro momento em que o outro vai ter contacto com coisas em ti que ele não conhecia e que às vezes cheiram um bocadinho mal. E eu lembro-me, nesse primeiro ano, nós estávamos em França, minha esposa foi maravilhosa, ela que tinha acabado a licenciatura, foi para a França, não conseguiu trabalhar no seu emprego, fez limpezas e isso tudo, foi um exemplo para mim. Já era uma doutora a fazer limpezas. E para eu poder estudar, eu também trabalhava, também fazia limpezas, não me caiu nenhum pecado, estou a ver, estou vivo. E foi uma bênção para mim, para o meu caráter, poder fazer trabalhos humildes enquanto estudava. E eu admirava a minha esposa, mas havia certas coisas nela, não é? Havia certas coisas nela que às vezes faziam que faísca cá dentro. Havia certas coisas que ela fazia, apetece-me tanto dizer ali alguma coisa. Apetecia mesmo. E às vezes caía em tentação. Quando eu dizia uma palavra que a desagradava, ela ficava triste, zangada, e eu, para que é que eu falei? Sabem que mais? Cada vez que eu me calava, estão a dizer assim, então, mas vamos deixar ela fazer tudo e não dizemos nada, se ela tiver a fazer alguma asneira. Ouçam, no casamento, nas outras relações também, mas no casamento, nós temos 2 ouvidos e uma boca. E os 2 ouvidos são para ouvir a dobrar, e a boca é para falar menos. Sobretudo se tivermos palavras de condenação. Ouve, meu amigo, minha amiga, estás a ouvir. Se queres ser feliz, guarda as tuas críticas para outra pessoa, mas não para o teu cônjuge. Porque se passares a tua vida a dizer coisas que estão erradas no teu cônjuge, o teu casamento nunca mais vai ser feliz. Eu calava-me, e quando eu me calava, eu sentia que o nosso amor se fortalecia, porque depois eu ia a ver e, eu estava zangado, fez-me impressão, mas será que realmente é uma coisa importante? A maior parte das discussões nos casamentos são por coisas que são uma ninharia, não valem para nada.
amigos não valem para nada. E cada vez que eu me calava, eu ficava mais forte no meu amor pela minha esposa. Porque o amor verdadeiro, genuíno, olha para as qualidades e está disposto a passar por cima das fraquezas e dos defeitos pessoais. Porque Cristo fez isso por nós num grau muito, muito maior. É verdade que Ele deseja que nos arrependamos, é verdade que Ele deseja que confessemos os nossos pecados, mas se Deus, ser santo e todo-poderoso, chegasse ao pé de nós neste momento, nós pecadores e falhos e miseráveis, como somos, o que é que nos acontecia? Deus encontrou um meio, através da morte do seu Filho, de nos perdoar e de nos abraçar, mesmo sendo nós tão pecadores. Será que não consegues abraçar o teu marido e a tua mulher, mesmo que eles sejam tão falhos e fracos, mesmo que ele erre tanto, que ela erra tanto? Quem sabe, as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 23, temos de as viver primeiramente no nosso casamento. Reparem o que Jesus disse em Mateus 5, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, os judeus traziam um cordeiro para ser sacrificado no altar quando cometiam um pecado, quando se portavam mal. E aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, quer dizer, se tu vens pedir perdão a Deus e te lembras que há alguém a quem tu precisas de pedir perdão, então diz, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Querido amigo, tens estado a ouvir estas palavras, tens estado a ouvir as palavras da Bíblia. Deus quer dar-te um novo começo, Deus quer dar-te o seu perdão, o seu amor. Mas se há alguém a quem tu feriste, e às vezes as pessoas que estão mais perto de nós, os nossos filhos, a nossa esposa ou o nosso marido, às vezes são as pessoas a quem mais nós ferimos. Um dos segredos que a pessoa que falou no nosso casamento nos deu foi: digam sempre, o grande amigo é o meu padrinho, é um grande amigo, digam sempre um ao outro, todos os dias, não se cansem de dizer duas palavras: perdoa-me e amo-te muito. Perdoa-me. Todos os dias, não te esqueças de dizer. Não me cai nenhum pecado se eu disser isso à minha esposa. E todos os dias eu digo: amor, eu fiz alguma coisa que te magoou. Perdoa-me. Não era a minha intenção. Ou se era, não devia ter sido. Reconheço a minha miséria. Perdoa-me. E ela faz o mesmo. Perdoa-me. Diz: isso é fácil porque a sua mulher também pede perdão. A minha eu posso pedir perdão, que ela nunca me vai pedir perdão. Oh, meu amigo, Deus vai te julgar a ti por aquilo que tu és e aquilo que tu fazes. Não é por aquilo que a tua mulher é e por aquilo que a tua mulher faz. Ou o teu marido. Portanto, perdoa-me. E outra palavra é amo-te muito. É importante dizer. Agora, quando falamos do perdão, atenção! 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 Vamos supor que eu espeto uma faca na perna do João. Olá, João, boa noite. Estás bom? Tudo bem? Não te vou espetar uma faca na tua perna, está bem? Não te preocupes. Mas vamos imaginar que eu pego numa faca e espeto na perna do João. E depois peço assim: João, desculpa, tira a faca. Desculpa, João. Acha que ele me perdoa? Ele é boa pessoa, eu acho que ele me perdoa. Claro que ele vai estar a chorar e a rebolar no chão, cheio de sangue. Mas ele até é capaz de me perdoar. Segundo dia, chega aqui e espeto no mesmo sítio. Trás! João, desculpa lá, perdoa-me. Acho que ele me vai perdoar? Já foi a segunda vez. Jesus disse para perdoar-me 7 vezes no mesmo dia. Será que o João deve continuar com a sua amizade comigo se eu lhe continuar a espetar a faca? Será que deve? O cristianismo chama-nos a amar, não a ser masoquistas. Se tu estás casada, esposa, com um marido que te trata mal, que te agride, que te ofende, que te magoa, não vais ouvir da minha boca as palavras divorcia-te, não, mas faz alguma coisa. Chama a polícia, separa-te se for preciso. Mesmo que não te divorcies, se não tiveres coragem para isso ou se não for o caso. Mas pelo menos faz alguma coisa. Não fiques nessa relação. Não, Jesus morreu por ti. Verteu o seu sangue por ti. Tu és importante aos olhos de Deus. Podes perdoar o teu marido e deves fazer. Aconselho-te fortemente que faças. Há dados acerca da Europa e acerca de Portugal que eu li e eu fiquei espantado. Porque há mais pessoas, mulheres, a morrer de violência doméstica do que eu imaginava.
Pessoas a morrer, os maridos matam-nas. E espancam-nas quando nos matam, espancam-nas muitas vezes. Algumas espancam-nas até à morte. Eu li casos de homens que estrangularam as suas mulheres. Se estás numa relação assim, não esperes até ao teu último suspiro. Deus não te pede isso. Deus morreu por ti, morreu pelo teu marido também. Aliás, para o teu marido não será bom se tu te mantiveres numa relação assim, porque ele nunca vai perceber que está a fazer mal. O perdão e o perdoar não significa nós colocarmos a faca e o queijo na mão das pessoas para nos continuarem a ferir. Isso não é bom para elas. E claro que não é bom para nós. Agora, Deus deseja, não este quadro, não o quadro de homens que batem nas suas mulheres, não o quadro de mulheres que batem nos seus maridos, como eu soube de um caso de uma jovem que em 2 meses de casamento espancou 5 vezes o seu marido e o marido só conseguiu provar isso no tribunal porque a Câmara de Vigilância do prédio apanhou-a a mandar um candeeiro para cima da cabeça dele, no corredor do prédio. Imaginem, é o mundo onde vivemos. Acham que a sociedade não está em crise? Eu vos digo que está em crise e começa nas nossas casas. Reparem, não é este o quadro que Deus nos dá na sua palavra, não é isto que Deus quer. Deus não deseja casais a desintegrar-se, Deus não deseja famílias a sofrer, Deus não deseja mulheres a serem espancadas ou maltratadas pelos seus maridos, Deus não deseja mulheres a maltratarem o seu marido. Ouve mulher que estás a ouvir estas palavras, ouve. Há mulheres, não estou a dizer que és tu, ó esposa, ouve o que eu te estou a dizer. Há mulheres, não estou a dizer que és tu, eu espero que não sejas tu, que fazem a vida do marido um inferno. Tu consegues paralisar o teu marido como mais ninguém. Um dardo mortífero não conseguia paralisá-lo como tu. A Bíblia fala da mulher rixosa, a mulher que gosta de rixas, a mulher que gosta de ver mal em tudo o que o marido faz. Os outros, ai, aquele homem, ai, o senhor doutor, ai, não sei o que, ai, olha como trata a mulher. Mulher, esquece isso. Trata o teu marido como um príncipe, como um rei, como o melhor do mundo. Vais ver que se calhar é a tua única hipótese. É se o fizeres, é a tua única hipótese dele vir a tornar-se o melhor marido do mundo para ti. A Bíblia diz-nos, em Efésios capítulo 5, leiam em vossas casas, Efésios capítulo 5, uma ilustração maravilhosa acerca de Cristo e da Igreja. Na Bíblia, Cristo é o esposo, a Igreja é a esposa. E muitas pessoas interpretaram mal estas palavras de Efésios 5 e pegam nelas para dizer que a mulher tem de ser submissa ao marido e tem de rastejar no chão em que o marido pisa. Não é isso. Durante muitos anos, durante séculos, interpretaram assim a Bíblia, mas esqueceram-se de ler o texto que está antes. O verso 21 diz, sujeitando-vos o quê? Leiam comigo, por favor. Sujeitando-vos o quê? Uns aos outros, no temor de Deus. Deus deseja que haja amor. Quando se fala em submissão, não é a palavra como nós a usamos hoje, de termos rastejado diante do outro, não tem nada a ver. A submissão na Bíblia era um ato de amor. É agradar o outro. Sujeitando-vos uns aos outros, procurando agradar um ao outro, no temor de Deus. Claro que se a minha mulher me pedir para mentir, eu não vou mentir, porque eu quero agradar a Deus em primeiro lugar, mas ela nunca me pedia para fazer isso. Deus quer que nós nos amemos uns aos outros, nos sujeitemos uns aos outros, por amor, no temor de Deus. Reparem o que diz, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Sim, está lá escrito. Homens, respirem fundo, porque a seguir vem para vocês. Mas senhoras, aquela expressão que diz, lá em casa quem manda é a minha mulher, esconde por trás uma coisa às vezes difícil. A mulher tem como tentação, e há um texto no Gênesis, depois da queda de Adão e Eva, que nos dá a entender que o desejo da mulher é dominar o seu marido. E essa é a tentação diabólica. Não deixes que Satanás faça isso no teu coração. Aprenda a respeitar o teu marido, a tratá-lo como se ele realmente fosse o melhor marido do mundo. E vais ver que se calhar ele um dia torna-se esse melhor marido do mundo. Sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Há mulheres nos nossos dias que leem esta palavra e dizem, oh não, que meu marido é a minha cabeça, ele seja a cabeça do que ele quiser, a minha cabeça sou eu é que sou a direita senhora do meu nariz, agora o meu marido é que vai mandar em mim.
Não tem nada a ver com isso. Não é mandar em ti. A cabeça na Bíblia, o líder da igreja é Cristo. E Jesus disse, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Se alguém quiser ser grande, se alguém quiser ser o maior de todos, seja o servo de todos. Portanto, no fundo, o que Jesus está a dizer, homens, respirem fundo, é que assim como a mulher deve amar e respeitar o seu marido, ela deve fazê-lo, porque o seu marido deve representar no seu lar e no seu casamento o amor, a mansidão, a humildade e o espírito de serviço de Cristo. Reparem, sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, reparem, maridos, amai as vossas mulheres, não é as mulheres dos outros. Amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Como Cristo verteu o seu sangue pela sua amada. Seu homem, capaz de verter o teu sangue pela tua mulher. Seu homem que protege a tua mulher, que protege a sua reputação, protege o seu nome, que a ama. Vas dizer, mas ela é tão difícil de amar. Tu também és difícil de amar e Jesus morreu por ti. Eu sou a pessoa mais difícil de amar. E tenho uma mulher que me ama, com as minhas entradas, com o meu nariz grande, com os meus dentes tortos, com as minhas pernas esqueléticas. Mas mais do que isso, tenho um Salvador. Um Salvador que me amou. Que se entregou a si mesmo por mim na cruz do Calvário. Durante 23 anos, pude viver sem a minha esposa. E durante esse tempo eu dizia, meu Deus, eu não sei se me vou casar. Se eu vou casar, por favor, prepara a pessoa. Eu quero que seja uma pessoa realmente especial. E Deus deu-me uma mulher mais especial do mundo, capaz de maturar a mim. Realmente é a mulher mais especial do mundo. Mas eu dizia, Senhor, se tu queres que eu fique sozinho, eu prefiro sozinho do que mal acompanhado. Se há alguém que está a ouvir estas palavras e se sente sozinho, sente que a sua vida não tem sentido porque nunca encontrou a sua cara a metade. Deus pode ajudar-te a conhecer alguém interessante, mas mesmo que isso não aconteça, Deus ama-te, Deus nunca te vai deixar sozinho. Deus consegue preencher o vazio emocional que tu sentes. Deus sabe o que tu sentes. Ele criou o ser humano para vivermos em sociedade e para vivermos como homem e mulher. E Deus sabe que se tu não tens isso, Deus vai compensar com o seu amor, com o amor de Jesus e com o amor das pessoas que Ele coloca na tua vida para te amarem. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Como tu tratas o teu corpo, como tu amas o teu corpo. Aos filhos, Deus diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E vós pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Sabem, eu tenho um filho de 4 anos de idade, ele consegue às vezes fazer-me perder a paciência completamente. É um miúdo de 4 anos de idade, cheio de energia, sobe as paredes do prédio, sobe as paredes de casa, do quarto dele, sobe tudo. Bom, de qualquer maneira, eu vejo que há uma diferença quando eu aplico este conselho. As crianças hoje em dia têm tentações terríveis. Há crianças a levantar a mão para bater nos seus pais. E há pais que não têm a coragem de fazer nada. Oh, coitadinho, deixa lá, é muito engraçado. Não é engraçado. Não é engraçado. Há pais na terceira idade que estão a ser espancados pelos seus filhos neste momento. Não é engraçado. Ajuda o teu filho desde o princípio a compreender que a obediência é para o seu bem. Mas ajuda desta maneira que Deus diz, não provoques a ira aos teus filhos. Quando nós perdemos a paciência e nos salta a tampa, nós não educamos ninguém. Isso já me aconteceu a mim. Se tu que és pai, tu que és mãe, que estás aqui a ouvir estas palavras, de certeza que já te aconteceu a ti. Mas Deus quer ajudar-nos a ser pacientes com os nossos filhos, a não os provocar a ira, a saber discipliná-los com firmeza, mas com amor. E tudo isto provém de Deus. Só Deus pode fazer isto no nosso coração, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus quer que nos reconciliemos uns com os outros. Foi isso que a cruz do Calvário nos ensinou e nos ensina. Lembro-me quando estava a estudar, tinha semanas de exames em que tinha 3 exames no mesmo dia. 3 exames, calhamaços inteiros para estudar.
e fazer os 3 exames no mesmo dia. Nós dizíamos tudo, nós dizíamos que era antipedagógico, chamávamos nomes aos professores, isso tudo, mas tínhamos de os fazer. E quando eu chegava ao refeitório do campus universitário, estava tão cansado, eu tinha um colega ao meu lado tão cansado, ele dizia assim, tive 3 exames hoje. Ele dizia, 3 exames, eu tive 4 exames. E outro dizia, eu tive 5 exames. Bom, toda a gente está pior do que toda a gente, não é? E às vezes na família, nós caímos na tentação de, em vez de ouvir as dores do outro, só queremos é falar nos nossos problemas. Reparem o que aconteceu na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Jesus a sofrer, a verter o sangue do seu rosto, das suas costas, com o seu coração a despedaçar-se por sentir os nossos pecados e a separação que isso operou nele em relação ao Pai. E reparem o que a Bíblia diz, que mesmo assim não pensou nele próprio, mas pensou na sua família. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Deus, feito homem, ensinou-nos o que é amar. Mesmo a sofrer, mesmo com o sofrimento horrível, ele pensou no outro. Pensou no bem do outro, a sua pobre mãe, que agora era viúva, que ia perder o seu único filho. A sua mãe, Maria, a sofrer aos pés da cruz, ia ficar desamparada. Uma mulher há 2000 anos atrás ficava viúva e sem filhos. Ficava numa situação terrível na sociedade. E Jesus sabia que no coração de João, ele era Senhor e Jesus reinava, e por isso disse, João, recebe a minha mãe. Jesus pensou na sua mãe, na última hora da sua vida. Será que isto não é um exemplo para nós? O teu filho e a tua filha, o teu marido ou a tua esposa podem magoar-te muito o coração, o teu pai ou a tua mãe podem magoar-te muito o coração, podes estar a sofrer, podes estar a sangrar por dentro ou a chorar por dentro, mas Deus quer colocar um amor em ti tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo quando estás a sofrer, és capaz de amar, és capaz de pensar no bem do outro, mesmo que ele não pense no teu bem. E esse amor é forte. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? O que é que Deus é? Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia diz-nos que na criação estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo e que juntos criaram a terra. Na encarnação, juntos novamente. O anjo Gabriel disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Reparem, descerá sobre ti o Espírito Santo, Deus Espírito, a virtude do Altíssimo, o Pai, o poder do Pai, te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo juntos, a família divina junta, a trabalhar pela nossa salvação. O Espírito Santo desceu sobre Jesus no seu batismo. O Pai falou, diz-nos o Evangelho de Lucas, e todos os Evangelhos dizem-nos, ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Reparem, na cruz, Deus estava com Cristo a reconciliar consigo o mundo, diz 2 Coríntios 5, verso 19. Deus estava lá com o seu Filho, a sofrer com o seu Filho. O Espírito Santo deu força a Jesus para ir até à cruz e se entregar por nós, juntos, marido, esposa, família que estás a ouvir estas palavras, filho, filha que estás a ouvir estas palavras, juntos, não um contra o outro, não uns contra os outros. Deus quer que na tua família haja amor, haja união, juntos, assim como Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E Deus é amor, Ele quer que nós sejamos amor também na ressurreição. Jesus, se tivéssemos tempo, eu mostrava-vos os textos. Jesus a dizer, eu dou a minha vida, mas tenho poder para a voltar a tomar. E o apóstolo Paulo a escrever, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, o Pai ressuscitou dos mortos. E a Bíblia, através da pena do mesmo apóstolo Paulo, a dizer que o Espírito Santo vivificou Jesus na ressurreição. Os três, juntos por amor a ti. Juntos. Só quando uma família está unida em amor, pode ser forte para fazer bem aos outros. Juntos, Deus Pai é amor e por isso Ele criou-nos. Deus Filho é amor e por isso morreu por nós na cruz. O Espírito Santo é amor e por isso quer viver no teu coração
e dar-te um amor forte para amares a tua esposa, para amares o teu marido, para amares o teu filho, para amares a tua filha, para amares o teu pai, para amares a tua mãe, se Deus estiver a viver na tua família e no teu coração, aí haverá amor também. Amém? Amém. Jesus disse, façam aos outros como desejam que os outros vos façam. É isto o verdadeiro amor. Tratar a minha esposa como ela precisa de ser tratada. Gary Chapman escreveu um livro que se tornou um grande best-seller. Está editado agora em português pela Smart Book, As 5 Linguagens do Amor. E o que eu achei interessante neste livro é que ele ajuda os casais, ajudou milhares de casais a perceber que às vezes nós não fazemos aquilo que o outro gostaria que nos fizessem a nós, mas nós fazemos ao outro aquilo que ele não quer que eu lhe faça, mas que eu quero que ele me faça a mim. Estão a ver? Vou dar um exemplo muito simples. Na intimidade do casal. Quando o marido quer ter momentos íntimos com a sua esposa, ele chega perto dela e diz, eu quero o teu bem. Eu só quero o teu bem. E eu quero estar contigo. É isso de certeza que tu também queres, porque eu quero tanto, eu amo-te tanto. Pois, querido marido, ela pode ter tido um dia mau. Ela pode ter tido uma discussão contigo. E a esposa precisa de um ambiente emocional calmo e tranquilo. Há quem tenha muito medo de falar nestas coisas, não tenho medo nenhum, foi Deus que criou. A sexualidade não é um pecado. No casamento a sexualidade é um dom de Deus, uma bênção de Deus. Mas para ser vivida de uma maneira cheia de amor, a buscar a alegria, o prazer, o bem do outro. E não o meu bem, não o meu bem, porque isso é egoísmo. Estão a ver? Se eu digo, a minha esposa, eu gosto de ervilhas, gosto muito de ervilhas. Então, se eu gosto tanto de ervilhas, fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem a vós, deve querer dizer que eu tenho de fazer ervilhas ao almoço para ela, porque eu gostaria que ela fizesse para mim. Mas se a minha mulher não gosta de ervilhas, o que é que eu faço? Vou-lhe fazer ervilhas? Faz ao outro, em todos os aspectos, não apenas na intimidade, não apenas no almoço, mas em tudo, faz ao outro o que tu gostarias que ele te fizesse a ti. Este autor publicou vários livros, em 2012 foram publicados em Portugal, e este autor escreveu alguns livros, eu tenho 3 destes livros em minha casa, onde ele especifica estes princípios, como lidar com a sogra, como reinventar o casamento quando os filhos nascem, como gerir conflitos, e neste livro, 0 a 0, como gerir conflitos no casamento sem que a relação acabe. Eu aconselho-vos a ler estes livros. Ele conta a história de John e Betsy. John e Betsy. Ouçam, meus amigos, esqueçam a pessoa que está aqui à frente. Vocês vão ouvir uma música esta noite tão especial. Reflitam nesta história e reflitam no vosso casamento, na vossa família. Ou se és uma pessoa que não tem família, pelo menos conhecida ou próxima de ti, pensa, talvez Deus um dia te venha a dar a hipótese de teres uma família. Estás preparado para essa grande responsabilidade? Ou para ajudares as pessoas que estão à tua volta e que são, no fundo, a tua família? John e Betsy. John e Betsy tinham 3 filhos. E o filho mais novo, de 3 anos de idade, morreu num acidente de barco, um acidente horrível. E a Betsy começou a chorar, e a chorar, e a chorar. E ela vivia a sua vida com o coração partido. Ela não conseguia ultrapassar, não conseguia. E então, um dia, ela disse ao seu marido, a única coisa que me vai fazer esquecer a morte do nosso filho mais novo é ter outro filho. Eu quero ter outro filho. Eu quero ter um bebê, senti-lo na minha barriga. Eu quero amar outro filho, para ver se assim eu consigo, não é substituir o meu filho que morreu, mas é atravessar esta dor mais facilmente. E o John disse, pois, minha querida amada esposa, posso dizer que é tudo o que eu não quero. Eu quero dedicar-me aos meus 2 filhos que tenho vivos e passar outra vez pela sensação de tu estares grávida e ver um bebê vai-me lembrar o nosso filho mais novo. Eu não posso passar por isso, não posso. E eles começaram a ter um conflito no casal por causa disso. E podem dizer, isso é coisa pouca, há casais que já se divorciaram por menos. E então, um dia, a esposa, eram cristãos, ajoelhou-se e começou a falar com Deus. Disse, meu Deus,
Eu quero tanto ter este bebê, eu perdi um filho, tu sabes a dor do meu coração. Mas eu sempre amei o meu marido e eu quero amá-lo. E Deus começou a falar à sua consciência e ela sentiu como se ela sentisse Deus a dizer: tu não amas mais o teu marido do que esse bebê? Lembras-te da história de Abraão? Abraão não chegou a matar o seu filho, Deus nunca permitiria isso. Mas Deus pediu Isaac para que Abraão pudesse mostrar se amava mais a Deus e se confiava que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho dos mortos. E Abraão não espetou a faca no seu filho, Deus não o deixou, Deus enviou um anjo para dizer: Abraão, não podes fazer isso. Mas, no seu coração, Abraão já tinha escolhido amar mais a Deus. E esta mulher pensou nessa história, as histórias da Bíblia são para a nossa edificação espiritual, e em joelhos ela dizia: meu Deus, Ele amou-te mais a ti do que ao seu filho. Também este bebê que eu gostava muito de ter. Se o meu marido não consegue, eu quero amar o meu marido em primeiro lugar, quero amar a ele. E quero pôr o bem dele e a vontade dele em primeiro lugar. E foi e disse isto ao seu marido. Disse: olha, eu estava a orar e Deus colocou isto no meu coração. E o seu marido começou a chorar, abraçou-a. No dia a seguir, voltou para casa do trabalho e disse: eu quero ter este bebê. Ele disse: não, eu não quero, eu sei que tu não queres, só queres para me agradar. Não, não, não. Tu amaste-me de uma tal maneira. Negaste-te a ti própria. Negaste o teu desejo. A única coisa que tu achavas que ia te ajudar a ultrapassar a perda do nosso filho. Por amor a mim. Agora, por amor a ti, eu quero ter este bebê. É a coisa que eu mais quero no mundo. E tiveram o bebê. O Gary conheceu-os quando ela estava grávida. E era um casal feliz. Nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue a Jesus. Começa no teu casamento e no teu lar. E vais ver que o amor de Deus vai ser vivido na tua família. Vamos ouvir uma música especial. Eu convido-vos a baixarem a vossa cabeça, se o desejarem, a fecharem os vossos olhos, a pensarem, a falarem com Deus acerca da vossa família. Se são jovens, falem com Deus acerca da família que vocês gostariam de ter um dia. Falem acerca dos vossos pais, dos vossos maridos, das vossas esposas, dos vossos filhos, dos vossos primos, tios, avós, familiares. Falem com Deus e perguntem o que é que podem fazer para que a vossa família esteja cheia do amor de Jesus.
orar. Querido Pai, que estás no céu, esta noite, Senhor, penso num pai que talvez tenha perdido um filho ou uma filha. Penso num marido que talvez tenha sido traído pela sua esposa, ou uma mulher que talvez tenha sido traída ou maltratada pelo seu marido e que esteve a ouvir estas palavras. Um casal que talvez esteja a pensar em divorciar-se. Senhor, talvez algum pai que sinta que o seu filho não o respeita, ou algum filho que não tenha dado o respeito que deveria ao seu pai porque também não se sentiu amado pelo seu pai ou pela sua mãe. Querido Pai, eu peço que a todas as almas que estão aqui neste auditório e que estão a ouvir estas palavras na internet ou ainda irão ouvir depois, eu peço que a todos tu abraces com o teu amor. Tu és amor, tu criaste-nos por amor, tu morreste por nós na cruz por amor. Tu hoje queres viver com o amor do Teu Espírito Santo no coração de cada um de nós. Que ao terminarmos este momento, possamos abrir o nosso coração a esse amor, para que Ele venha viver em nós e nas nossas famílias. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por terem estado aqui hoje e àqueles que estiveram a assistir lá em casa. Amanhã vamos falar acerca deste tema. Deus quer-te na sua família, e foi por isso que Jesus fez a igreja. Tem sido uma bênção para mim, tem sido uma alegria, um benefício muito grande na minha vida estar a falar acerca destes temas convosco. Até amanhã, se Deus quiser.